Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês Mateus capítulo 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, o mais interessante aqui, gente, é que Jesus deixa claro aqui, do versículo 11 ao 13, que Elias veio antes de Jesus e ele já havia retornado e as pessoas já haviam maltratado ele, como ele coloca aqui. É bem claro. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Certo? Então, Elias já tinha vindo. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ou seja, assim farão também padecer o próprio Jesus. Jesus estava referindo-se a si mesmo. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ou seja, Jesus estava dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Quando as pessoas falam, os espíritas que acreditam em reencarnação, gente, os espíritas kardecistas, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi retirado do Novo Testamento. E aqui Jesus fala em diversos momentos sobre reencarnação. E este aqui é um momento desses. Tá? Continuando. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o
aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus o demônio, que saiu dele. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, o que Jesus está falando é que devemos ter fé. Se tivermos fé, falaremos com autoridade, principalmente com os demônios, né? Então, temos que ter fé. Isso está bem explicadinho aqui no versículo 20, tá? Do capítulo 17. Vocês podem procurar aí na Bíblia de vocês e lerem, tá? Então, quando nós vamos fazer uma oração, quando nós vamos orar por alguém, temos que orar com fé. Orando com fé é que teremos o milagre, ou que teremos a cura, isso quando é permitido por Deus, é claro, tá? Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, tá? Então aqui, isso aqui é muito importante, vira e mexe eu ouço os pastores aí na televisão falando sobre isso, tá? Tem até igreja que trata isso, isso com muita responsabilidade. Então, aqui no versículo 21, Jesus diz: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, mesmo os discípulos de Jesus, eles não estavam preparados para expulsar essa casta de demônios. Por quê? Talvez por a oração não ter sido muito boa ou por não terem feito jejum, né? Então, Jesus, como era um homem que tinha uma fé inabalável, o Filho de Deus, e Jesus vivia fazendo jejum, né? Então, quando fazemos jejum e oramos, a casta de demônio vai embora. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, Jesus, ele além de orientar os seus discípulos, ele falava também, além de orientar em como cuidar das pessoas com oração, jejum, ele falava também do que ia acontecer com ele, para que as pessoas não sofressem tanto. Mas acaba sofrendo, né? Porque é igual hoje, cada um de nós que perde um ente querido, você sofre muito, porque ninguém está preparado para ficar sem uma pessoa que nós gostamos, assim, pum, de uma hora para outra, né? Porque quando Deus chama é assim, vem e você vai. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se dele Pedro e os cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Didracmas, que nome mais esquisito, né? Então, pois é, mas é assim que se falava naquela época, né? Não era moeda, eram didracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram
os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro. Dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo então, livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Porque o tributo era cobrado, né, pelos reis e seus exércitos, né, e por seus cobradores de impostos. Mas Jesus, ele trabalhava com a palavra de Deus, então ele não tinha dinheiro. Então ele pediu para que Pedro fosse até o mar, pescasse o primeiro peixe que subisse e tirasse um estáter e desse a eles, aos cobradores de impostos, por Pedro e por Jesus. No versículo 1, aí do capítulo 17, a transfiguração, ela teve lugar na semana em que Jesus predisse a sua morte. Os 3 discípulos presentes eram os mesmos que se permitiu que testemunhassem a ressurreição da filha de Jairo. Mais tarde, eles iriam acompanhá-lo ao jardim do Getsêmani. Embora a tradição, por um longo tempo, dissesse que esse alto monte fosse o Monte Tabor, não há registros de que Jesus estivesse perto desse lugar naquele tempo. Além disso, escavações arqueológicas descobriram ali uma cidade fortificada datada daquela época, o que dificultaria que eles estivessem em privacidade. O Monte Hermon parece um lugar mais provável. 3 coisas aconteceram ali. O corpo de Jesus foi transfigurado, Moisés, aquele que trouxe a lei e libertou o povo da escravidão do Egito, e Elias, o precursor de João Batista e representante dos profetas no Antigo Testamento, apareceram, e Deus falou de uma nuvem. No versículo 5, no batismo de Jesus, no batismo de Jesus, os discípulos ouviram Deus dizendo a mesma coisa. A mensagem é repetida perto do final do seu ministério. Deus continua satisfeito com seu filho. Nesse momento, a admoestação, escutai-o, foi acrescentada, mas ele ainda não o estavam ouvindo. No versículo 9, a mensagem deve tê-los deixado confusos. A transfiguração não era para as massas, mas para os seus seguidores, e alguns apenas, né, que ali não estavam os 12 apóstolos. O momento escolhido para esse acontecimento era importante. Os discípulos estavam num momento crucial de comprometimento com Jesus. Tudo dependia de quem Jesus era para eles. Na verdade, ele recentemente os havia desafiado com essa pergunta. Precisavam estar preparados para o que parecia ser uma derrota, a cruz. E do versículo 24 ao 27, o imposto em questão não era o tributo romano, mas um tributo judaico do templo que pagava a sua manutenção. Tá?
Então, aqui a Bíblia da Mulher dá também uma outra explicação, né? É um tributo que era dado para o templo para manutenção. Gente, nenhum templo se mantém de pé se você não ajudar com as suas ofertas, com os seus dízimos, enfim, com o seu tributo. Aqui não fala nem de dízimo, né? Fala de tributo, de impostos. Ou seja, as igrejas, para sobreviverem, para que os pastores possam estar lá à nossa disposição quando chegamos até eles, tem que ter tributos, tem que ter impostos, tem que ter dízimo, oferta, senão não tem como uma igreja se manter de pé. Vou ler uma frase que tem aqui. O prazer do sexo, a comunicação do amor e o desejo de ter filhos estão singularmente ligados. Charles Kemmelin foi a pessoa que escreveu isso. Realmente, né? Está interligado. Bom, por hoje é só. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que todos que ouvirem essa leitura recebam paz, recebam cura, recebam refrigério para os seus males, aonde vocês estiverem. Em casa, no trabalho, na escola, num presídio, num hospital ou em qualquer outro lugar. Tenha fé em Deus, no Divino Espírito Santo de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos anjos e santos que Deus permite vir nos ajudar. Fiquem na paz do Senhor Jesus.